dia, gente! Bom dia! Olha que animação! Como é bom começar a aula com tanta animação, sinceridade e verdade na nossa aula. Então, vamos lá, mais uma tentativa da gravação da aula e eu vou explicar como é que vai funcionar o trabalho de vocês, tá? Como eu já tinha explicado, eu vou falar mais uma vez agora porque a gravação tá valendo. Qual vai ser o propósito do nosso trabalhinho? Vamos lá. Vocês vão ter que escolher alguém da família ou algum conhecido, um vizinho, contanto que você não precise sair da sua casa para fazer o trabalho, tá? Lembrando que não é para sair de casa para fazer isso. Respeita o decreto, tá? Então, vocês vão ter que entrevistar alguém que tenha no mínimo 45 anos, certo? Porque eu preciso no mínimo 40 anos, tá? Alguém que tenha 40 anos ou mais. Não sei se os pais de vocês têm essa idade ou se tem mais. Um tio, uma vizinha, avó, qualquer pessoa que tenha mais de 40 anos, tá? Vocês vão fazer uma entrevista com alguém. Como é que vai fazer? Primeiro de tudo, vocês vão ter que gravar o áudio da entrevista. Por quê? Porque vocês vão precisar do áudio para depois transcrever o que tá dito no áudio. Porque tu não vai lá, a pessoa falando e tu... Não, peraí. Não, repete só essa última frase pra eu copiar aqui. Vai demorar muito tempo, vai ser muito mais desgastante. Certo? Então é muito melhor que vocês gravem o áudio. Grava o áudio da entrevista, de pergunta em pergunta, pra depois você transcrever. Como foi que eu fiz? Quando eu fiz esse trabalho em 2017, eu não pude me encontrar com a senhora para fazer a entrevista, né, porque ela morava em outra cidade. O que a gente fez? A gente fez pelo WhatsApp e que ficou muito melhor porque eu tenho os áudios do WhatsApp gravado, entendeu? Então ficou muito melhor do que eu estar aqui do lado da pessoa com o celular na gravação, foi fazer pelo áudio do WhatsApp, porque a pessoa, inclusive, é uma alternativa para vocês fazerem pelo WhatsApp mesmo. Tu fazer a pergunta e a pessoa responder pelo áudio do WhatsApp, porque aí depois tu vai ficar só escutando o áudio e vai escrever. Vocês podem escrever à mão e tanto pode ser digitado, não tem problema. Ah, Vitória, eu prefiro escrever digitado porque eu faço aqui no celular ou no PC rapidinho. Beleza, não, Vitória, eu prefiro escrever à mão mesmo com a caneta porque eu escrevo melhor. Beleza também, certo? Vou mostrar aqui como é que funciona. Ó, sempre fica dividido, como uma entrevista normal mesmo. Pergunta e resposta. No caso aqui, Vitória, né? Que foi eu que fiz a pergunta. Você vai colocar o seu nome aqui, bonitinho. Exemplo, Gabriele. Aí você vai fazer a pergunta para a pessoa e a entrevistada vai responder e você vai dizer. E percebam aqui como eu digitei a fala dessa senhora, né? Lembra que nas nossas aulas e nos exemplos de relato pessoal, a gente tem que transcrever do jeito que a pessoa tá falando. Se ela falar uma palavra errado, ou se ela fizer uma pausa, tipo, então, você tem que escrever aí, 3 pontinhos, reticências, então, certo? E respeitando. Olha aqui como eu digitei a resposta dela. A minha história é o seguinte, na casa do meu pai, nós éramos 14 pessoas, filhos, no momento, lá. Ele tinha poucas condições para nos colocar em escola. Escolheu só a mim para eu estudar numa cidadezinha pequena que tem aqui no interior de Lavras. O nome dela é Mangabeira. Lá eu fui estudar fazendo o primeiro, o segundo e a 4ª série. Essa escola lá se chama Carlos VI, aqui no Ceará, viu? Tá vendo? Eu respeitei fielmente a fala dela. Mesmo que ela tenha falado uma coisa que não tem sentido, ou ficou sem nexo, ou ela fez uma pausa, não tem problema. Você tem que respeitar o que a pessoa disser, viu? Inclusive se ela disser, viu, né, tem que digitar do mesmo jeito. Então, qual é a proposta? Vocês vão ter que entrevistar a pessoa ri no texto. Depende da risada, né? Se for uma risada maliciosa, RS, se for um kkk, coloca lá. Enfim,
E se a pessoa falar um palavrão, do mesmo jeito, gente, vocês vão ter que ter essa maturidade. Foi aquilo que eu falei, de ouvir um palavrão e querer fazer uma piada. Vocês têm que ter maturidade suficiente para ler algum conteúdo e simplesmente aceitar, certo? Então, eu acredito que vai ser muito difícil a pessoa falar um palavrão pelo contexto que a gente está falando. Mas se ela falar um palavrão, você vai colocar, certo? Mas só se ela falar, viu? Mas vai ser muito difícil no meio do assunto a pessoa falar um palavrão. Se a pessoa ri, tu coloca só risos, né? Tipo, entre parênteses, como você fez aqui, ó. Risos, não precisa colocar kkkk. Bota só risos, né? Vamos lá. E qual é o assunto? Então, vocês vão ter que entrevistar uma pessoa que tenha mais de 40 anos e perguntar... o foco do trabalho aqui é para falar sobre leitura. Como era para essa pessoa quando era criança a leitura? Você vai perguntar, você tinha o costume de ler quando era criança? Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, pera, a gente vai perguntar sobre a infância. Não a infância em si, mas sobre a leitura na infância. Se essa pessoa tinha acesso a livros, se ela tinha costume de ler livros, certo? Eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns exemplos de frases, de perguntas que vocês podem fazer para ir direcionando, certo? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Como é que você pode começar? Você pode começar fazendo assim. Você costumava ler livros quando era criança? Conte sobre isso, a pessoa. Não, eu não gostava de ler. Se a pessoa for muito direta e disser, não lia, você vai colocar, não lia. Agora se a pessoa disser, mas quando eu era criança, eu ganhei um livro e começar uma história, tu vai ter que escrever do mesmo jeito. Certo? Então, eu selecionei aqui 4 perguntazinhas direcionadoras para o assunto. Exemplo, você costumava ler livros quando era criança? Conte sobre isso. Sempre deixe claro, fale sobre isso, conte sobre isso, conte pra gente, certo? Que é para estimular a pessoa a falar. Outra pergunta que você pode fazer é, você tinha alguma referência de leitor quando era criança? Tipo, tinha alguém mais velho que lia muito e você gostava de observar, que você se influenciou, que foi uma referência para você? E outra pergunta que é importante vocês fazerem é, você acha que leitura é importante? E por quê? Deixar a pessoa falar à vontade. E outra frase é, você acha que hoje em dia os jovens leem mais ou menos que os jovens da sua época? E deixa eu ler, certo? E deixa a pessoa falar. Eu vou copiar aqui essas perguntinhas e vou mandar para vocês lá no Google Classroom para poder ser mais claro de vocês lerem as perguntas básicas, tá? Ó. Ou então quem quiser tira print da tela, certo? Então tirem print aqui dessas perguntas, porque são as perguntas direcionadoras. Vitória, eu posso fazer mais perguntas do que isso? Pode. Se for sobre essa temática de leitura na infância, de como se essa pessoa lia quando era criança, pode. Não pode querer tu perguntar uma coisa que não tem nada a ver sobre o assunto. Certo? Então, recapitulando sobre o trabalho, vocês vão entrevistar uma pessoa que tenha mais de 40 anos de idade. Tia, posso entrevistar minha mãe que tem 30? Não, você tem que entrevistar uma pessoa que tem mais de 40 anos. Ei, Vitória, manda atividades pelo Class também, porque fica melhor de organizar. Certo? Vou mandar essas perguntas lá no Classroom também, certo? Para que vocês tenham onde... Vitória! Oi, Lai. Bota essa atividade no espaço das atividades extras, né? Não, eu vou colocar, certo? É porque eu queria primeiro explicar pra vocês e vocês tirarem as dúvidas, pra depois eu colocar lá, certo? Pode escrever no caderno mesmo? Pode, é aquilo que eu falei. Se você quiser fazer escrito no caderno pra me enviar foto, pode. Se você quiser fazer como um documento no Word, fazer digitado e me enviar o arquivo, o anexo, pode também, do jeito que vocês quiserem, contanto que você me envie, certo? Pode ser no caderno, certo? Pode ser uma imagem digitada de algum canto, print de algum canto digitado, certo? Mas não esqueça, recapitulando, entrevistar uma pessoa que tenha mais de 40 anos para falar como foi
a leitura, né? A leitura na infância dessa pessoa. Tipo assim, se você for entrevistar sua mãe, mãe, quando você era criança, né? A senhora gostava de ler? A senhora costumava ler? Tinha acesso a livros? Na casa da senhora, a senhora tinha algum livro? Tinha algum livro que a senhora gostava muito de ler? Então, gente, eu só coloquei 4 exemplos de perguntas, porque são as perguntas chaves para o restante para a entrevista, certo? São perguntas bem resumidas, bem básicas. Então, vocês podem direcionar mais essas perguntas, acrescentar informações. Parente, nós colocamos o nome mãe. Não, o nome da pessoa, não coloca lá mãe, porque a mãe é só sua, não é a minha mãe, entendeu? Então, coloca lá Carla. Só que você pode direcionar. Então, no começo, vocês podem deixar claro, entrevistei minha tia Maria, que tem 57 anos. Deixem claro, certo? Pelo menos no começo. Não precisa fazer uma introdução. Mas só deixem claro, entrevistei minha tia, que tem tantos anos. Entrevistei minha mãe, Fernanda, que tem tantos anos. Entendeu? Deixem claro quem foi que vocês entrevistaram. Certo? Só que aí na entrevista coloca Pedro, 2 pontos. A pergunta do entrevistador. Aí a resposta da senhora é a Vera. Aí bota lá, Vera, 2 pontos. A resposta da Vera. Certo? E vocês podem acrescentar perguntas tipo, qual era o teu livro favorito? Tinha algum livro que tu gostava mais de ler? Ou então, tinha algum livro que tu queria muito ler, mas tu não pôde, porque tu não tinha condições de comprar? Ou porque tu não tinha quem te emprestasse? Enfim. Ou então, sei lá, teve algum livro que te marcou quando era criança? Teve alguma leitura que te impactou quando você era mais jovem, certo? Não necessariamente criancinha, mas durante a juventude, pelo menos da idade de vocês, certo? Não tem máximo nem mínimo de folha de linha de nada. Não vou limitar vocês tem que ter pelo menos 5 folhas de trabalho. Por isso que eu falei, gente, eu quero um trabalho que não seja pesado pra vocês. Hoje é dia 6. Vocês podem me entregar isso? Até pronto, vamos botar assim. Eu vou dar até o final do mês pra vocês me entregarem. Não vou estipular a data. Vitória, eu quero entregar amanhã. Posso entregar? Pode. Não, Vitória, eu só vou entregar isso aqui no final do mês. Eu só vou cobrar essa atividade, de fato, a entrega da atividade no final do mês, certo? É por isso que eu não vou estipular data nenhuma, não. Se eu tiver colocado ali, deixa eu ver aqui rapidinho, eu acho que eu não botei, não. Mas, não coloquei, não. Então, eu não vou estipular data, certo? Não tem máximo nem mínimo de linhas, mas o quê? Eu coloquei de obrigatório 4 perguntas, certo? Vocês têm que fazer obrigatoriamente essas 4 perguntas e outras que vocês quiserem, certo? Mas eu não quis colocar pergunta nenhuma. Tudo bem, vai ser um trabalho bem sucinto, certo? Mas fica ao seu critério, tá, gente? Eu não vou querer passar um trabalho muito pesado, uma coisa que vocês precisam se preocupar ou que vai exigir muito de vocês. É muito melhor a gente fazer um trabalho simples e fazer um trabalho leve, né, que não seja pesado para os alunos, mas que seja de fácil compreensão e que vocês entendam o objetivo disso. No caso, a gente tem que entender o quê? Que redação, né, o gênero independente do gênero, redação não é só para escrever textos. Redação, a gente trabalha interpretação de texto. O objetivo do conteúdo da disciplina de redação, obviamente, também é produzir textos com qualidade, mas também compreender esses gêneros, saber diferenciar um do outro. Então, a gente pode trabalhar a redação de várias formas, certo? Gravando vídeo, gravando áudio, fazendo entrevista, escrevendo texto, inventando história. De qualquer forma, a gente pode aprender redação, a disciplina de redação de várias formas, certo? Então, o objetivo desse trabalho que eu tô passando é só para vocês compreenderem o gênero de experiência de relatos orais, porque é isso que vocês vão fazer. É uma pessoa relatando oralmente, né? A pessoa vai estar falando para você uma experiência da vida dela. Pronto. Compreenderam o gênero, vão fazer um trabalho sobre isso,
certo? Então, lembrando, não tem limite de linha, de folha, de nada do tipo, certo? E nem de data. Eu vou cobrar essa atividade, pronto, para deixar claro mesmo. A nossa última aula de redação vai ser do mês de abril, é no dia 26, não, no dia 27, que é a terça-feira mesmo, certo? Então, vocês têm 3 semanas pra fazer isso, gente, sério mesmo. Dia 27, na terça-feira, vai ser o último dia de prazo de entrega. Ó, dia 27, quem foi que entregou? No final do mês eu vou vendo isso, certo? Mas tem bastante tempo pra vocês fazerem. Se quer fazer escrito no caderno, pode fazer. Se quer fazer digitado e me enviar um anexo, pode fazer, tá? Lembrando que eu vou colocar um espaçozinho lá no Google Classroom desse trabalho, com as orientações, tudo muito bonitinho, pra, se surgir dúvida, vocês recorrem lá. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não entendeu o trabalho? Alguma opinião? Querem dar alguma opinião sobre isso? Só entrevistar uma pessoa e colocar no caderno ou digitar e mandar. Isso. Como eu falei, vocês podem gravar o áudio, né? Usar a função de gravar voz, ou para ser mais fácil, fazer pelo WhatsApp, porque a pessoa vai te enviar o áudio pelo WhatsApp, então tu vai ter a gravação no celular, entendeu? Já pronta, depois tu só escutar o áudio e escrever. Escutar o áudio e escrever. Gente, eu não vou mentir, a única parte chatinha disso é só escrever o áudio, porque tu tem que ouvir, aí pausa, escrever. Ouvir o áudio, mais um pouquinho, pausa. Escrever. É a única parte chatinha, mas como não tem um roteiro muito extenso, vocês fazem isso rapidamente. Precisa de um título, não é só colocar tipo, essa tal pessoa. Não, eu entrevistei minha tia de 50 anos de idade. Pronto, só isso. Só dizer quem foi que você entrevistou e qual a idade da pessoa. Certo? Só para poder provar que ela tem mais do que de 40 anos. Certo? Por que que eu não faço com alguém que tem 30? Porque eu acho que há 30 anos foi pouco tempo. Então a gente coloca 40 anos, são 4 décadas atrás. Então o impacto é maior. Certo? A vivência de 40 anos atrás é muito diferente da de hoje, assim, né? Nós temos muitas diferenças. Então é por isso que eu queria que fosse com alguém que tem uma idade acima de 40 anos. Ai, Vitória, eu queria muito entrevistar a minha avó, que tem 80 anos, do mesmo jeito, certo? Que tenha mais de 40 anos, tá? Pra que vocês consigam perceber como era apresentado a leitura para essas pessoas naquela idade. E hoje em dia, o acesso que vocês têm a buscar livros, a leitura, até alguém como uma figura de leitor para vocês, certo? Eu quero que vocês justamente façam essa comparação. Poxa, exemplo, tu vai entrevistar a tua avó. Aí tu vai se comparar, eita, a minha avó na minha idade já lia tudo isso de livro, né? Ou então, vixe, a minha avó na minha idade não tinha acesso a livro nenhum e hoje eu tenho a oportunidade de poder ler algum livro, certo? Eu quero que vocês façam justamente essa comparação sobre, eita, o meu tio tem 50 anos, na minha idade, lia muito mais do que eu hoje em dia, entendeu? Eu quero que vocês percebam isso, certo? A gente vai trabalhar duas coisas aqui. Tanto o gênero de fato desse mês que a gente está estudando, né? Que é o relato de experiência, tanto a leitura em si, que é uma coisa que a gente fala tanto, não é? Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Mais alguém? Entenderam esse silêncio? É porque entenderam? Não. Entendi. Entendi, né? Pronto. Muito trabalho fazer uma aula de educação física online pra gente. Não é, né? Realmente, ei galera, o trabalho de hoje é só tu dormir, viu? Vou dar uma nota pra quem conseguir passar mais tempo dormindo. Esse é o trabalho. Quem tiver o melhor sonho. Quem tiver, quem tiver a melhor qualidade de sono, vence. Tem que dormir, acordar e escrever o sonho. Mandar no Clash. Tô com fome já. Pois é, gente, vou encerrar porque eu vou fazer o meu almoço. Enfim, meninas, eu vou colocar lá no Google Classroom, tá? Pra vocês se orientarem.
Alguém que tem alguma dúvida, tem algum questionamento, tem alguma imposição de dizer, Vitória, achei esse trabalho muito chato e eu acho que é desnecessário para a minha formação como aluno. Não, tia, seus trabalhos são perfeitos, tia. Certo? Agradeço É pelo porque trabalho. assim, eu tô falando isso com sinceridade, porque assim, além da aula que eu dou pra vocês na escola, eu dou aula de reforço, né? Eu dou aula particular. E eu tenho um aluno que é do 9º ano de uma escola municipal, que inclusive ele é meu primo. E eu vejo quando ele tem algum trabalho, eu fico, nossa senhora, o que esse professor tinha na cabeça para enviar um trabalho inútil desse para esse aluno? Entendeu? Eu não quero passar um trabalho que seja inútil, de que você vai fazer abusado, tu vai fazer com raiva, porque é um trabalho que não vai te acrescentar em nada, não vai te ajudar em nada, é só um trabalho perca de tempo. Eu não quero fazer isso, certo? E quando eu vejo com o meu outro aluno, o professor passou um trabalho, alguma coisa sobre pandemia, só que totalmente ridículo. Eu não sei se eu tô correta, eu acho que eu não sei nem se eu tenho vivência para poder julgar o trabalho de um outro professor, certo? E isso de fato que eu tô fazendo não é legal, de eu estar julgando, enfim, a forma de trabalhar de um outro professor, mas é porque de fato parece que o professor não pensou. Será que meu aluno vai ter dificuldade em fazer isso? Será que esse trabalho vai ser bom de alguma forma, vai trazer uma reflexão de alguma forma para o meu aluno? Não. Ou eu quero fazer só porque eu sou nojento mesmo, eu quero ver meus alunos trabalhando mesmo. Entendeu? Então é por isso que eu quero ouvir de vocês a qualquer momento que seja, gente. Tipo, Vitória, ó, isso aqui que tu tá fazendo não tá funcionando pra gente. Então, Vitória, isso aqui não tem nem sentido. Então, Vitória, isso aqui só prejudica a vida dos teus alunos, porque não tem nem sentido tu passar, certo? Eu preciso que a gente tenha uma relação de conforto, que vocês consigam se sentir à vontade para chegar e me dizer isso, certo? Esse trabalho vale o quê? Conhecimento. É isto que ele ganha, vocês vão ganhar. Pronto, é isso, eu tô questionando a partir de agora. Não gostei desse trabalho inútil. Além da nota de vocês, exemplo, se nos teus TDs todinho, vamos fazer assim, porque o TD, gente, tanto os trabalhos extra como a atividade, ele te ajuda na hora de recuperar a nota. Vamos supor que no TD teve um mês que tu não foi bem, que tu tirou 5 no TD. Se tu tiver feito um bom trabalho, eu vou fechar a tua nota com 8, com 9 ou com 10, mesmo que tu tenha tirado um 5 no TD. Certo? E é por isso que fazer trabalhos e atividades ajudam muito. Vamos imaginar. Vou só um exemplo, tá? Eita, vamos imaginar aqui que o Gustavo tirou 3 no meu TD no mês de abril. Ficou muito difícil pra ele, ou então aconteceu alguma coisa que o Gustavo tirou 3 no trabalho, ou 3 no TD. Só que eu vou avaliar. Eita, mas o Gustavo entrega as atividades direitinho, né? E ele fez esse trabalho aqui, tirou uma nota boa. Não, eu vou dar um 8 pra ele passar, para ele não ficar nem de recuperação, certo? É por isso que é muito importante vocês fazerem atividades e os trabalhos, porque além da nota dele mesmo, vai te ajudar a recuperar a nota de uma outra coisa, certo? Então é por isso que você vai ganhar conhecimento, Pedro. Este é o prêmio, conhecimento. Mas enfim, Tô questionando esse trabalho a partir de agora. vocês vão perceber que depois que a gente fizer esses trabalhos, a gente vai apresentar aqui numa aula e vocês vão ver como é legal ver o ponto de vista de diferentes pessoas. Tipo, a mãe de um aluno com 45 anos de idade, a tia de um outro aluno com 50, o avô de 70 anos e como a gente vai conseguir enxergar como era a leitura para diferentes pessoas com diferentes vivências, estilos de vida, enfim, mas como a leitura ela consegue reunir todo mundo de alguma forma. Pode entrevistar mais de uma pessoa? Só se você quiser, mas eu só vou aceitar de uma pessoa, não precisa entrevistar uma. Tu pode fazer, tipo assim, entrevistar uma pessoa de fato pro trabalho, mas fazer essas mesmas perguntas para outra pessoa, só de informal mesmo, só para tu conseguir comparar como é. Ixi, entrevistei aqui pro trabalho mesmo, eu vou entrevistar, exemplo, minha tia, minha madrinha, que tem 50 anos. Mas eu vou
querer conversar com a minha avó, só fazer algumas perguntas pra saber como é que é com ela, pra tu conseguir comparar, certo? Mas não precisa entrevistar mais do que uma pessoa, só se você quiser. Se tirar um 8,5, arredondando pra 10. Pois é, Gabi, isso também pode acontecer, certo? De tu ter tirado um 8,5 no TD, mas a tua média ficar 10 porque tu fez um bom trabalho, certo? Então, gente, é isso, tá? Lembrando que eu vou ficar recebendo esses trabalhos ao longo do mês, tá? Não precisa o dia pra entregar é dia 27. Não, eu recebo até o dia 27 e depois eu vou reunir isso pra numa aula a gente fazer um negócio bem legal, tá? Pra gente ouvir... Vitória, Online. tu vai fazer uma aba só pra colocar isso? Vou fazer uma aba só pra isso, só pra esse trabalho, certo? Certo. Ei, Vitória. Oi, Wesley. Lembra que a Cone perguntou o limite de linha, né? Oi? Lembra que a Cone perguntou o limite de linha, né? Sim, eu respondi. Né? Respondeu. É que é basta ela dar um limite de linha. Não pra, tipo, todo mundo, pra ela, porque senão ela faz 5 linhas só de trabalho, tá avisando? Ela veio aqui no meu privado, eu vou fazer só 5 linhas, né? Como é teu nome, tal. Tu estudou o quê? Nada, tá bom, tchau. Professora. Desse jeito, ela aqui, então eu vou fazer só 5 linhas. Olha, sério mesmo. Eu vou até parar aqui a gravação. Pode acontecer de tu entrevistar alguém que dá resposta assim, não gostava de ler. Não lia. Eu acho que não é importante, não. Pode acontecer isso, entendeu? Entrevistar uma pessoa assim, Aí o que você vai fazer? Você vai dizer, com licença, não vou mais entrevistar você, eu vou entrevistar outra pessoa. Aí tu escolhe outra pessoa, porque é osso também tu querer fazer o teu trabalho e tu escolher alguém que vai responder com má vontade pra ti, entendeu? Claro que tu não precisa pegar aquela tia da família que adora conversar, que quando vai falar do assunto... Minha ela tia. quer falar do contexto. Não, menina, porque é assim, ó, quando eu era criança, uma vez, né, o meu pai me deixou cair e isso me lembrou um livro que... Não precisa disso. Aí tu cancela também. Não, tia, obrigada, viu? Vou fazer com outra pessoa mesmo, vou escolher a minha mãe, que ela fala menos, certo? Então... Pode acontecer desses dois opostos, de alguém querer falar demais, tipo, tia, só responde a pergunta. Não precisa falar da tua infância todinha pra me falar sobre a leitura, não, entendeu? E do mesmo jeito que outra pessoa, tipo, mas e aí, como é que foi? É porque, assim, o entrevistador, gente, ele tem que ter esse jogo de cintura na hora de entrevistar alguém. Quando ele pega uma pessoa que fala demais, ele tem que conseguir... cortar de alguma forma, tipo, delicadamente. Não, mas e aí, sobre o assunto, vamos voltar pra cá, entendeu? E do mesmo jeito que se o entrevistador pegar alguém que fala pouco, mas aí tu pode falar, mas e aí, fala mais como era, mas e aí, conta mais um pouquinho, descreve pra gente, não sei o que, entendeu? Então, se tu pega uma pessoa que fala pouco, tu tem que ficar estimulando ela, mas e aí, mulher, fala aí, comenta pra gente, o que é que tu achava, não sei o que, fala mais um pouco, comenta. Do mesmo jeito que se a pessoa falar demais, tu tenta voltar pro foco da entrevista, certo? Pois, no mais, é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta sobre isso, sobre o trabalho? Alguma dúvida, alguma coisa? Não, né? Tá bom, tudo bem. Então, eu vou encerrando nossa aula por aqui, viu, gente? Obrigada pela participação de vocês. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.